Olá, sejam bem-vindos a esse terceiro vídeo sobre o livro Cosmos. Inclusive, Cosmos é uma série, a gente vai encontrar a série Cosmos, está disponível no YouTube, inclusive. É um livro de 1980, mas ele vem muito a calhar, porque tem muitas informações ainda muito úteis ali, principalmente da forma poética e eloquente que o Carl Sagan se utilizava, né? É um dos meus autores disparadamente favoritos, tá? Então, no terceiro capítulo, vai falar sobre astrologia, né? Quem nunca viu horóscopo, né, no jornal, né? Nós não temos nada sobre astronomia todos os dias no jornal, mas nós encontramos com facilidade algo sobre astrologia, né? E da onde vem isso? Esses conhecimentos, de que forma isso salienta a mente humana? Bem, dentro da ciência nós podemos citar sobre esse assunto, sobre Kepler. Kepler era um religioso, ele era astrólogo e astrônomo, né? Até onde começa essa divisão entre astrologia e astronomia, porque antes não existia isso. A astrologia era um mecanismo para se imaginar como que se comportavam as estrelas, né? E o Kepler, ele começa a fazer um estudo a partir dos dados de Tycho Brahe, né? Que ele vai ver os dados e vai ter bastante contribuições, né? Então, por que isso era importante para o Kepler? Porque os astrólogos até hoje não entram em consenso sobre as previsões, né? Qual é a característica das previsões astrológicas? São previsões gerais, que fazem algo geral, né? E que pode atingir a qualquer pessoa, né? Como encontrar um grande amor, ter uma discussão. Isso são coisas que todo mundo está sujeito. E até hoje, né, não há um consenso, né, em mapas astrológicos. Inclusive o mapa astrológico das estrelas que se usa, ele é bem antigo, de séculos atrás, né? Se fosse observar as estrelas, deveria fazer uma atualização das estrelas, né? Da posição das estrelas, ao menos, né? Mas isso não é observado. Se nós pegar dois gêmeos que moram nas mesmas regiões, na mesma região, eles terão comportamentos diferentes e não vai ter consenso astrológico se a gente colocar esse gêmeo em uma outra cidade, em outro país. Essas mesmas previsões não darão conta, né? Então, por si só, já cai, né? Então, as estrelas, elas são buscadas por nós como um mistério. Há muito mistério atrás, porque é uma coisa que a gente não tem como pegar, né? Não é como uma mesa, que eu vou ali, pego a mesa, viro ela de trás para frente, observo, quebro ela para ver o que tem dentro dela, refaço ela, reformo ela, jogo ela fora. A estrela não, a estrela, ao olhar o céu, da onde é que vem esse brilho, né? E quando a gente olha para uma estrela, a gente pode dizer que ela é qualquer coisa, né? O que os olhos veem, a gente coloca como constelação de Capricórnio, Escorpião, é aquilo que para nós representa. E aí nós colocamos um nome ou homenagem a algum deus, e aí acaba ficando, né, de uma forma mais misteriosa. Então, para que estudar astronomia, né? Os antigos, então, eles precisam saber para caçar as estações do ano, os frutos, porque eles fazem muitas oferendas aos chamados deuses. Então, eles precisam saber sobre as leis naturais, para quando plantar, quando não plantar,
quando tem nudações. Então, isso a astronomia vai dar. E aí o Kepler, ele é estuda a geometria, a astronomia, e também ele é um religioso voltado à astrologia. Ele acredita num Deus matemático, né? Ele vive ali em 1598. Ele é um professor muito distraído, diz Carl Sagan no livro. Ele gosta muito do movimento dos planetas de Pitágoras, dos 5 sólidos de Pitágoras, e ele gostaria muito de provar isso. Só que ele se chateia muito, porque ele não consegue provar as órbitas da Terra e de Marte. É muito difícil de calcular. E aí ele acreditava que eles se moviam em círculos, né? Ele acreditava que a Terra se movia em círculos, porque para Deus, a melhor geometria para Deus, o melhor modelo de Deus de geometria, seria o círculo. Mas a partir dos estudos que ele faz, ele se chateia muito, ele encontra Tycho Brahe, ele descobre que Tycho Brahe tem muitos dados observacionais. Tycho Brahe, ou Tycho Brahe, ele observa as estrelas durante a noite, durante muito tempo, a olho nu. E, incrivelmente, as observações dele têm uma aproximação muito grande da realidade. E ele pega esses conhecimentos, né? Então, é um grande marco onde a astrologia deixa de ser a mistura, é um marco separatório entre astronomia e astrologia, porque a astronomia é uma ciência, né? A astrologia é um outro método lá. Mas não sei nem se pode ser chamado de método, mas a astronomia é um método científico, né? Então o método científico funciona a partir de dados observacionais e tem toda uma regra, assim como o alfabeto para escrever as palavras. A astronomia tem uma regra para se guiar, né? E aí são 3 leis que o Kepler vai provar, né, matematicamente. A primeira lei é a das elipses, né? Que quer dizer que os planetas giram ao redor do Sol em forma de elipse, que eles varrem áreas iguais em tempos iguais, e por isso que quando ele está mais longe do Sol, ele se move mais devagar, e quando ele está mais perto do Sol, o planeta se move mais rápido, por questões de gravidade que o Newton vai provar mais adiante, né? E questões que lá com Einstein estão sobre a curvatura do espaço-tempo, mas são descobertas muito importantes. Ele vive na época de muitas guerras, ele é excomungado depois dessas descobertas, ele é refugiado, tem a Guerra Santa, a fome, o poder enlouquecem as pessoas da sociedade, as mulheres são mortas por serem ditas que são bruxas, e Kepler então imagina que no futuro existirão máquinas no tempo que seria possível fazer as viagens, né? Até depois Leonardo da Vinci, ele imagina uma máquina do tempo, uma máquina para viajar, né? Não seria uma máquina do tempo bem assim, mas no imaginário do Leonardo da Vinci se constrói, isso é possível. E para o Kepler também. Então são visionários, né? Porque hoje já se viaja no espaço, né? Não no tempo ainda, né? Mas no espaço sim. Então é a primeira análise sobre as forças físicas que movem os planetas, com trajetórias precisas em todos os corpos planetários, né? E que se chega à conclusão então que as mesmas regras aqui na Terra acontecem também no céu, são as mesmas regras. E a partir disso, né, o movimento dos corpos pode ser explicado. E depois lá com Newton vai haver um problema com a órbita de Mercúrio, né, que o Newton vai demonstrar lá que é por causa das paralaxes, né, por causa da luz da estrela, que ela tem uma diferença de chegar aos olhos, né, por isso que Mercúrio tem uma órbita um pouco diferente, né? Mas isso é só mais tarde.
Então, nesse momento aqui de Kepler, ele faz essa ruptura entre a astrologia e a astronomia, o que fez com que a ciência ganhasse, então, um espaço muito importante na vida da sociedade, nos seres humanos.